Oi, eu sou a Tatiana Araújo, eu formei em jornalismo aqui na Faixa em dezembro do ano passado. Como projeto de conclusão de curso, eu fiz um filme chamado Trupe de Sonhos. O filme aborda a função social do circo, né? Como o circo pode ser uma ferramenta de inclusão social. A ideia de fazer esse filme veio porque eu sou apaixonada por circo. Enfim, a minha vida inteira fiz atividades acrobáticas e circenses. Comecei com ginástica olímpica, mas fui parar no tecido. E eu sou apaixonada por isso. E uma coisa que me toca muito é a questão da inclusão social também, a marginalização das pessoas. E o que a gente pode fazer para conseguir trazer essas pessoas para dentro da nossa sociedade, de alguma forma. Então, assim, são dois pontos que sempre me tocaram muito, a questão da inclusão social e o circo, que é uma paixão minha. E quando eu vi que essas duas coisas elas podem ser unidas, elas podem trabalhar juntas, formando uma coisa muito maior, aí para mim foi uma ideia mágica. Quando chegou no 7º período, eu tive uma aula de narrativas transmídias com o Guto, né? E aí nessa aula eu já trouxe de novo essa questão do circo social, quis fazer um trabalho de novo, tocando nessa questão. E aí que eu tive a ideia de não, meu projeto de conclusão de curso vai ser um filme abordando isso. O processo de elaboração e de produção, de conclusão do curso foi um processo absolutamente extraordinário, porque inicialmente ela foi em busca da pesquisa, trouxe um material que sustentava o projeto dela. Trupe de Sonhos, esse nome vem pela questão trupe, que ele já aborda, já remete a coletivos de arte, coletivos de circo, enfim. E de sonhos, porque quando é o circo social, você está ali trabalhando com sonho de crianças. Com crianças que sonham, que querem, já vou até chorar, querem mais da própria vida. E, enfim, por isso esse nome, esse trabalho. E eu fico assim, porque é minha paixão mesmo e foi muito legal de fazer. O resultado, achei que ficou bem legal, eu tive nota 10 no trabalho, foi em 10 com louvor, enfim. Com certeza, sem dúvida alguma, foi o trabalho mais gratificante que eu já fiz na vida. Tanto o processo dele, apesar das dificuldades que eu encontrei no caminho, até a conclusão e o que ele gerou. E eu espero que vocês gostem também, vocês vão assistir agora. Obrigada. Eu tô nervosona, fazer show. Cara, filho, o macete é do ensaio pra caraca, sai. Não, ensaiando, tá de bobeira, a força. O que é isso aí? Sei lá. Ih, mano, ele deve estar trocando os ferrinhos lá de cima. Não, tá trocando ferro. Tá trocando ferro. Aê, gente! Jô! E ela, então tá aí. Pera todo mundo, gente. Olha aqui. Boa tarde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vai mudar, 16, a perna esticada pra frente, 1, 2. Meu nome é Yasmin Santos, tenho 14 anos e moro no Cosme Velho. Meu nome é Ana Carolina, tenho 14 anos, moro no Tavares Baixo. Meu nome é Ricardo da Conceição, eu tenho 12 anos, eu moro no Guararapes Cândido. 6, 7. Uma instituição que trabalha com foco pautado na questão da pedagogia social do circo, né? Voltado para uma garantia também de direito da criança e adolescente na nossa sociedade. Em 92, o Cessa Rua começa a sua atuação na rua, né? Trabalhando especificamente com a criança e adolescente em situação de rua. E aí a gente vai trabalhar em Copacabana, né? E no Leblon, à noite, onde duas equipes de educadores
se dividem para irem para esses locais e estar desenvolvendo a atividade com essa garotada. E aí lá a gente trabalhava com música, com dança, com esporte e principalmente com a linguagem do circo social. E aí, isso em 92. E até hoje a gente continua desenvolvendo esse tipo de pedagogia, que é uma pedagogia que até agora tem dado super certo, né? Onde tem gerado também um interesse de outros projetos, né? Em estar continuando essa linha pedagógica do circo social. As crianças, elas ficam aqui no contraturno da escola e ao longo da semana elas têm aulas desde o circo social, que aí você tem expressão corporal, maquiagem, montagem de número, criação, as técnicas mesmo, né? A gente fala, o circo ele é tanta técnica, né? Como é que o circo ele vira social? Como é que eu misturo isso? E aqui o circo está essa coisa lúdica, essa coisa mais de... Entendeu? Tudo bem que tem disciplina circense, você tem que fazer, você tem que... Resultados também, lida com isso. Mas aqui, quando você está no trapézio, é o sonho, entendeu? Você vira uma cambalhota, a criança está sonhando, a criança está vendo uma coisa que ela não viveria no seu dia a dia, entendeu? Isso é um fator de integração social, entendeu? Aqui você é tão quanto qualquer um outro, entendeu? Tão quanto uma pessoa de classe A, B ou C, aqui no circo, você se iguala. Para além de outras coisas que, de uma certa forma, ela não tem ou então negam para ela tem uma coisa que é primordial, que não dá para ninguém tirar dela, que é o corpo dela, né? E aí, através desse corpo, a gente começa a trabalhar toda essa conscientização que vai desde a questão física à questão mental, fazendo um link com a vida dela, da vida dela, com essa questão social. O circo você chega e dá aula de circo, né? Você pega as suas coisas, deu a aula e acabou. O social não, o social você vai com aquilo para casa, você vai pensando na criança, pensando no amanhã, o que essa criança, como essa criança vai chegar, se a criança está sendo maltratada, se não está, você se envolve a sua vida com o social. Você tem que educar também a criança, tem que entender. Eu fiz parte do grupo anos atrás e eu fiz por um tempo, cheguei a fazer monitoria, e depois que eu entrei para a escola de circo eu parei, daí eu segui outros rumos e voltei depois de 10 anos. O circo me abriu muitas portas, assim, eu pude viajar, conhecer outros lugares e, não sei, eu gostei dessa vivência do circo, assim. Achei muito legal, por causa que eu conheci as pessoas, conheci os professores, conheci todo mundo da casa, eu gostei muito da casa, achei tudo muito bonito, achei tudo muito, como é que eu posso dizer, muito fértil. Sinceramente, eu gosto de fazer isso aqui, então, pra mim, é um sonho sendo realizado. Quando eu venho, eu me sinto bem aqui, sabe? No espaço, sim, eu me sinto ótimo aqui quando eu venho pra cá. Eu acho importante para mim treinar mais as coisas que eu gosto, para mim aprender mais coisas. Também para mim, um dia que eu tiver alguma possibilidade de fazer uma apresentação, eu já estiver preparada. O que essas crianças fazem, tem a chance de fazer com 8 anos de idade, é você estar ali se arriscando a errar na frente de todo mundo, se expor na frente de todo mundo.
Assim como você tá tendo a chance de fazer uma coisa boa para todo mundo ver. Não sei se você já reparou aqui, mas, por exemplo, é um tal de, olha o que eu consegui fazer. Para validar, alguém tem que ver, né? Sempre você quer celebrar, você quer ser aplaudido. Em qualquer coisa na vida, de qualquer profissão, você quer o reconhecimento. Eu acho legal para mostrar para as pessoas o que eu faço e também as coisas que eu gosto de fazer e o que eu aprendi. Para você poder divulgar o seu trabalho, para você poder ser reconhecido. Porque a gente fica conhecida, né? A gente chega na escola, aquelas meninas da escola apresentaram aqui. E é bom, é uma situação de medo, porque todo mundo conhece a gente lá. E só vê assim, a gente só de uniforme. Depois que a gente vê a gente numa artista, vai ficar diferente. Eu acho bom, a situação é boa, assim. A gente se apresentando pro outro ver, assim. Eu acho bom. No dia que eu vim aqui, vi o vídeo, eu chorei muito. Muito. Fico muito feliz, né? Fico também nem acreditando que ela consegue fazer aquilo tudo. Mas qual mãe que não fica feliz vendo o filho fazer o que gosta, né? Choro, toda vez fica assim, ó, com a cara de boba, chorando, mas é porque é lindo. Você vê, eu vejo o esforço dele, ele é muito esforçado. Ele chega em casa e me mostra calo, me mostra ralado, marca roxa. Tudo do tempo que ele fica treinando, que ele fica ensaiando e tudo mais. Então ele é esforçado e é bonito ver ele se saindo bem. Aí eu não tem como. Aí eu morro de chorar. É muito difícil já a vida de alguns, né, assim, dentro de casa, na escola. Já tem um preconceito muito grande com eles porque moram em comunidade e tudo. Eu acho que o circo, quando você está no palco, ele te apaga, né, assim. Você esquece de onde, não tem de onde você veio, se é de comunidade, se você é de outro país, nada. O circo, ele te dá aquela sensação boa, né? Estou em cena. A maioria das nossas crianças, as que melhor têm desempenho, que fazem o mortal, que se jogam para viver aqui o circo, são as que na escola dão problema. A gente foi fazer uma apresentação, aí a trupe se apresentou, e na época era a trupe de 7 meninos lá do Cerro também, que, nossa, aqueles dá pra virada mesmo, com muita criatividade. Aí terminou a apresentação, a diretora veio entrevistar. Mas me diz, como é que você consegue fazer tudo isso aqui? Porque para fazer essa pirâmide, ter esse número de malabares, você tem que ter atenção, tem que ter disciplina. Por que aqui na escola você não consegue? E o engraçado é que essa pergunta não devia ir para esse menino, essa pergunta tinha que ir para ela mesma. Mudei aqui também na escola, porque eu, antes de vir pra cá fazer aula aqui, eu era muito bagunceira, essas coisas assim. E também minha irmã estava muito ruim. Quando eu comecei a vir pra essa rua, o Jô começou comigo, essas coisas, me deu conselho. E agora na escola eu tô com uma nota boa, essas coisas, tô com bom comportamento, essas coisas. Eu era muito nervosa, sabe? Sim, agora eu faço tudo lá na escola, tô com uma nota boa. Aí, tipo, o Jô conversa comigo. Eu, assim, mudei muito aqui em casa também, que era muito nervosa, estressada, agora eu tô mais calma. Na escola também, não fico muito conversinha, personal, a gente não prestava, ficava de bagunça conversando. É assim, é bom. O comportamento dela me mudou também bastante. Ela é muito responsável, entendeu? Então isso pra mim é muito gratificante dela estar fazendo esse curso aqui. Ah, tia, uma vez um falou assim pra mim, tia, você tá aqui pra dar aula de circo ou me educar? Eu falei as duas coisas. Aprendi a respeitar mais as pessoas. Aqui foi o lugar onde ele se desenvolveu, relação com as pessoas. Ele, em casa ele era muito fechado, sempre foi muito quieto, muito parado, então mudou tudo. Ele interage mais, ele fala mais, ele se expõe e assim, foi muito bom. Tudo melhorou para ele lá em casa, né? Tudo melhorou muito.
No colégio, porque é paralelo. Se ele não estiver bem na escola, ele não pode ficar aqui. Bem nos primeiros meses assim que eu estava aqui, foi uma surpresa dos alunos chegarem com um boletim e estarem felizes de terem a boa nota, assim, de mostrar, olha como é que eu estou indo bem na escola também. E isso foi se repetindo a cada bimestre ou trimestre. Toda vez, olha o meu boletim, estou tirando uma nota boa, assim, e me senti meio... Você vê que você faz parte daquele ciclo, assim, mais do que às vezes até a própria família, porque eles passam aqui o dia inteiro e todos os dias. Porque eu já era, tipo, quieta, essas coisas assim, já era na minha. Não gostava muito de falar com as pessoas. E não mudou muito não, mas aí eu também conheci pessoas aqui, que eu me abri mais, que eu fiquei mais amiga, que eu comecei a fazer coisa com ela, apresentar com ela. E a gente ficou, tipo, mais unidas. A Carolina, ela é muito fechada, muito reservada. Então, o circo serviu mais para ela, na parte dela se associar com outras pessoas. Entendeu? Então ela ficou bem mais comunicativa, se associa mais na escola aqui também, mais alegre, até porque ela é muito fechada, muito reservada. Então acho que o circo foi muito bom nesse aspecto para ela. Se eu convidasse os responsáveis ou a comunidade toda para ir num sábado à noite, numa palestra sobre violação dos direitos da criança, se eu mostrasse a estimativa de quantas crianças ficaram sem escola, quantas crianças morrem antes de atingir a primeira infância no Brasil, você sairia de casa? Provavelmente não, né? Mas com um espetáculo no circo social, a gente trabalha essas temáticas. E a gente tem a ludicidade e a criatividade para te tocar de alguma maneira. A catarse acontece. Na medida que ela começa a se descobrir nesse espaço e começa a descobrir as potencialidades que existem nesse espaço e que ela possa aproveitar, a gente começa a afunilar melhor esse convívio, né? Para que ela possa cada vez mais estar se descobrindo quanto sujeito, não só sujeito de direito, de dever, mas sujeito em potencial, com uma potência que ele pode fazer, que ele pode transformar. Se não transformar a sociedade, mas transformar ele. Uma vez eu estava perguntando para ela por que ela gostava tanto, né? O que o circo tinha atraído ela, assim. E aí ela começou a chorar muito. E aí eu falei assim, o que foi ela? Porque no circo foi a primeira vez que a minha vida foi bonita. Uma coisa é bem clara, os alunos de projetos sociais eles têm uma garra, uma vontade, uma paixão realmente que é um diferencial entre os outros. Você vê aqui, com menos tempo você consegue obter mais resultados, se você conseguir realmente fazer o que você está planejando, do que em outros locais. Se ficar assim, tipo, 2 dias fora aqui, eu acho que eu fico meio... Eu quero vir, sabe? É muito bom, tipo, sábado, essas coisas assim, tipo, não vem. Me dá uma desanimação. Nunca falta. Inclusive agora, essa semana, ele teve uma virose. Aí eu falei pra ele ficar em casa, pra ele poder descansar um pouco, repousar um pouquinho. Fica em casa, filho, pra você dar uma relaxada, pra melhorar aqui. Não, mãe, não, porque tem muita coisa pra fazer lá importante, eu não posso faltar. Mas aí eu falei, para faltar, não pode ir só no Cessa-Rua, você tem que ir para a escola também. Não, pode deixar, eu vou para a escola porque também vai ter prova e eu não posso faltar, tá tendo coisa importante. Aí ele vinha, mas quando chegava em casa, aquilo caído, uma olheira enorme, assim, bem acabada. E faltar é muito raro. Se ele tiver que faltar por algum motivo, assim, uma necessidade, assim, eu falo, Ricardo, não dá para você ir hoje? Poxa, é difícil. Ele fica mal-humoradíssimo, aí ele fala, ai, dia chato, fica o dia inteiro reclamando, que dia chato. No circo a gente tem a chance de ser qualquer coisa, né? De ser o que a gente quiser. No circo a gente voa, no circo a gente cospe fogo, no circo a gente fica de cabeça para baixo. Eu
praticamente quero trabalhar com ser circense quando eu crescer assim. Eu quero trabalhar com o circo, não com outra coisa. Antes do curso, eu acho que em primeiro lugar tem que botar o estudo na frente, entendeu? Ver se realmente isso que ela quer. Se ela quiser, eu dou maior força, maior apoio para minha filha. Mas eu quero que ela faça uma faculdade. Qual é a mãe que não quer isso para o seu filho? Eu gosto muito do circo, queria trabalhar com o circo. Sempre seguir em frente com o circo. Se ela quer isso mesmo para ela, eu vou incentivar que ela continue. E a gente vai lutar para se tornar isso realidade, o sonho dela. Eu tenho duas alternativas. Eu tenho o circo e se não der certo eu vou tentar fazer medicina. Prefiro o circo. Ele quer ser um grande palhaço, um grande malabarista, ele quer ser tudo, ele quer ser muito. Eu costumo dizer que o circo é a mágica de verdade, entendeu? Porque de fato a gente voa, de fato a gente é muito feliz quando está ali. Da minha vida é muito interessante. Eu sou uma pessoa muito satisfeita com o que eu faço, porque eu sempre fiz o que eu queria fazer. Obviamente, quando se pega a biografia de uma pessoa, a tendência é começar pela infância. E a coisa mais complicada do mundo é começar uma biografia pela infância. Eu não sei o que eu estou fazendo nesse período, qualquer afirmação que eu fizer pode ser perigosa. Se eu não tivesse feito alguma coisa na vida, vocês nem se preocupariam de vir aqui falar comigo. Uma vida de nascer, crescer, morrer. Vocês estão fazendo reportagem com uma pessoa que de alguma maneira se sobressaiu naquilo que se propôs fazer. Eu sou formado em Direito, então bacharel sou, porque os advogados fazem tudo que mandarem eles fazer e poucas vezes conseguem fazer só aquilo que eles acreditam. Então eu estava fadado, talvez, a fazer uma carreira desse tipo, mas não fiz. Não fiz porque, não sei por que cargas d'água, o teatro me pegou. Me pegou desde muito cedo, se eu quiser pensar e voltar à minha infância. Desde pequeno a poesia, a professora falava, o Amir sabe falar alto, sabe ler em voz alta, então dá para dar poesia para ele recitar. Aí tinha pecinha no teatro, me chamavam porque eu era talvez mais expansivo de que outros. Eu dei ouvidos a um lado meu que me surpreendeu, mas que estava vivo dentro de mim, que me arrastou. Me arrastou. No terceiro ano da faculdade, eu já não estava mais suportando a faculdade. Nada no ranço da academia me mobilizava, um jovem com menos de 20 anos de idade, inquieto, querendo fazer coisas. Nada disso me chamava atenção. Mas, em compensação, eu morava em São Paulo. E nesse período, na década de 50, era uma época de muito crescimento da sociedade brasileira. É o início dos governos mais desenvolvimentistas, Juscelino Kubitschek, a industrialização do país. Aí, obviamente, eu fiquei encantado por tudo que acontecia. Eu tinha toda a possibilidade de ser outra coisa. A inquietação que havia da cidade de São Paulo chamava muito.
Assim, não demorou muito para que eu abandonasse a faculdade e fosse seguir outras coisas, porque conheci uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que era teatro. Eu sentava no banco da universidade, da faculdade, e via aqueles professores fazendo teatro na minha frente. Era a faculdade de Direito, mas um teatro de péssima qualidade. Eu ia no TBC e via que o teatro que eles faziam era muito melhor. Então eu falei, eu acho que eu quero fazer isso. Não tive dúvida. Amigos meus que queriam fazer teatro também começam a te influenciar. Aí é que a tua vida começa. Não é porque você entrou no curso que você queria entrar que a tua vida já engrenou. A tua vida começa quando você começa, talvez, a fazer o curso, a encontrar gente, a ouvir coisas, a aparecer caminhos, muitas vezes totalmente diferentes daquele que você propõe, mas que pode ser definitivamente o teu caminho de transformação. Não há nada pronto na vida. Tudo está em movimento, tudo pode ser modificado, tudo pode ser feito de outra maneira. Meu destino não estava traçado, eu desobedeci várias leis, eu desobedeci várias regras, eu saí várias vezes do caminho que meu pai achava que seria o melhor para mim e fui para um outro caminho totalmente diverso que depois ele achou que foi muito bom para mim. Entende? Mas eu fiz as minhas escolhas. Quando eu escolhi o teatro, eu escolhi a vida. Era uma alternativa que se oferecia como um lugar brilhante para um jovem na década de 50. Hoje eu não me preocupo mais com o teatro como forma de espetáculo, feito numa sala de espetáculo, por uma burguesia da classe média, da burguesia, que paga ingresso para assistir. Hoje eu faço um tipo de atividade cultural que se espalha pelas ruas da cidade. Eu saí da camisa de força da ideologia e me vestir com os trapos coloridos da fantasia. Sair dos espaços fechados do pensamento elitista para as áreas abertas e públicas. Eu estou negando tudo que essa sociedade construiu. Ela construiu os espaços fechados, construiu o teatro do jeito que você faz. Esse teatro que a gente chama de teatro italiano, que vocês conhecem, onde a gente vai assistir peça, ele não tem 300 anos de vida. E a gente vai para aquilo como se aquilo fosse a eternidade do teatro. Eu sempre fui muito bendito por tudo. Eu ganhei os melhores prêmios de teatro, trabalhei com os melhores artistas do teatro brasileiro, sou uma pessoa respeitada, sou um excelente professor de teatro, entende? E quando fazia isso, a sociedade me recompensa, me dá prêmios, me dá tudo. Mas na hora que eu saí disso que está previsto para mim há muito tempo e ordenado, e de repente resolvi fazer o quê? Ir fazer teatro nos espaços abertos, eu já comecei a ser mal visto. Falei, ele tomou um ácido na década de 70 e não voltou. Ele está viajando, por quê? Minha liberdade exigia isso, eu estava sufocado, preso do teatro oficial. Eu estava submetido à censura, estava submetido às regras do mercado e eu só era chamado para fazer o meu último trabalho. Eu sempre estava querendo fazer o meu próximo trabalho. Todo pensamento que me isola me deixa sufocado. Eu sou uma pessoa de liberdade, eu vivi a liberdade, vivi a perda da liberdade e hoje me preocupo intensamente com essa questão da liberdade. Não há realidade social importante sem o cidadão livre. Como é que a sociedade tira esse meu sentido de transgressão? Dizendo que ele faz teatro de rua. Não fala que eu abandonei as salas do poder e fui fazer teatro para todas as pessoas. Ele faz teatro de rua. Então eu não gosto, eu acho que eu faço teatro. Teatro é uma atividade para todas as pessoas, não é uma atividade elitista, não é uma forma de atividade cultural que foi inventado por um gênio qualquer. Foi o teatro que criou Shakespeare, não foi Shakespeare que criou o teatro. Não é isso que eu faço faço teatro e mais, eu modifico o conceito de arte que a sociedade burguesa desenvolveu. Eu retomo para meu pensamento um conceito primordial, ancestral, moderno, contemporâneo, atual, que é a questão das artes públicas. Eu retorno a ancestralidade da manifestação artística. Eu trabalho com a ideia de arte pública, arte que não se vende e não se compra, arte que se realiza no contato direto do autor ou de sua obra com a população, sem discriminação de nenhuma espécie e em qualquer lugar onde se queira que isso se dê.
eu saio do mercado, deixo de ser privatizador e vou fazer arte pública. Eu acho que a grande transgressão, o grande risco que eu significo e o grande avanço que eu posso significar e que possa interessar para você é isso, de eu ser capaz de dizer que esse mundo é assim, mas pode e deve ser de outro jeito. Nós não somos obrigados a levar isso até o fim. Deixa que a própria decadência vai levar isso até o fim. Enquanto isso, eu vou construindo outro mundo. Porque a hora que esse todo tiver sido desmoronado, eu espero estar nascendo das cinzas o meu trabalho. Nós queremos falar de um outro teatro. Um teatro onde o público não esteja envolvido pelo edifício teatral. Um teatro onde o acontecimento teatral não esteja envolvido, a não ser pelo seu próprio público. Nós queremos falar de um teatro aberto, do teatro de rua de todos os tempos. A vida é exercício. Você não espere uma iluminação, que Deus vai cagar uma ideia maravilhosa da tua cabeça, que Ele não caga. Não faz isso mesmo, entende? Se você não se virar, não tem. Então não veio assim. Foi vindo aos poucos. E para acontecer isso, eu tive que passar por muita coisa. Vou voltar à biografia. Eu fui reprovado no exame vestibular da Escola de Arte Dramática de São Paulo, que foi uma coisa de Deus. Aí uma cagada de Deus. Boa, entende? Deus me reprovou, mas no minuto seguinte eu já estava com os meus colegas de faculdade juntos pensando em formar um grupo de teatro e fundamos um grupo Oficina. E a partir daí minha vida não parou mais. 2 anos com Oficina, me separei do Oficina, estava em São Paulo, saí de São Paulo, peguei o avião e fui para Belém do Pará. Isso foi a grande modificação da minha vida, porque me colocou em contato com uma realidade que eu desconhecia, o Brasil. O Brasil. Belém do Pará modificou a minha vida. Para eu chegar na rua hoje, era essencial que eu tivesse conhecido uma realidade amazônica que eu desconhecia. E sair de Belém do Pará também foi muito importante, porque eu já saí de lá modificado. E, obviamente, ao sair de Belém do Pará, por ironia do destino, quis o destino que eu não conseguisse chegar em São Paulo. Eu parei no Rio de Janeiro para ficar uma semana. Nunca mais voltei para São Paulo. A ida para Belém do Pará, na verdade, começou a desenvolver minha ligação com o norte, o extremo norte do país, o nordeste, do Rio de Janeiro para cima. Eu já tinha dirigido uma peça aqui, embora sem assinar, no Rio de Janeiro. E as pessoas sabiam que eu era um bom diretor. Aí, quando eu cheguei aqui, imediatamente eu recebi um convite. Na segunda-feira, que eu deveria estar voltando para São Paulo, eu estava começando a dirigir um espetáculo, um show, com poesias do Vinícius e música do Vinícius de Moraes, chamava Receita de Vinícius. E a partir daí fui encadeando um trabalho atrás do outro aqui no Rio de Janeiro. Eu me firmei como um diretor respeitado, fui trabalhar com o Teatro Universitário Carioca, uma coisa que me acrescentou muito. Eu sempre gosto de trabalhar com jovens fora do teatro profissional, e aí cresci, fui fundando meus grupos. Tive um grupo, a comunidade, e depois, finalmente, o Tá na Rua. Tá na Rua, praticamente, é filho da minha relação com o Rio de Janeiro. Do meu amor por essa cidade que é o Rio de Janeiro. O seu trabalho não é independente do lugar onde você vive. Tem muito a ver com a região onde você vive, com a cidade, com as características daquela região. Então, se você pegar o meu relato, você pode ver que nós estamos começando a nossa história, um menino do interior, chegando na cidade grande que é São Paulo, na metrópole.
a cidade dos arranha-céus, dos viadutos, do tráfego intenso e tudo. E aí, de repente, eu saio lá de São Paulo, pego um avião, sobrevoo a Amazônia. E tenho que sair de São Paulo para a Amazônia, aterriço em Belém do Pará, vou ver a Amazônia, tenho contato com essa parte do país que eu desconhecia totalmente, que me enriquece de uma maneira enorme e me coloca em contato com os espaços abertos e com a população. Cidade na época pequena, com cerca de 400 mil habitantes, hoje ela está com 3 milhões de habitantes, ela também foi sufocada pelo desenvolvimentismo descontrolado que veio com a ditadura militar para aquela região, e foi muito importante para mim eu ter passado por esse ciclo de amadurecimento, dando aula em Belém do Pará, da Escola de Teatro Belém do Pará, que foi criada por mim. Nós fomos lá, fizemos um curso experimental, a convite de uma amiga minha e um amigo, e a reitoria da Universidade Federal do Pará resolveu transformar aquele curso inicial que eu tinha dado, de iniciação ao teatro, num curso regular da Universidade Federal do Pará. Agora, o que eu acho melhor é sair da metrópole, ir para a floresta, e quando volta, depois de ter ido para a floresta, ia ser muito difícil eu voltar para a cidade grande, como São Paulo. Eu voltei para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro aí me deu a noção exata da cidade onde eu queria, onde eu poderia viver e onde eu conseguiria ter as coisas que tem em São Paulo e as coisas que tem em Belém do Pará. Fui trabalhar no Museu de Arte Moderna, onde eu já usava um espaço que não era o convencional, não tinha palco nem plateia. Ali no museu consegui fazer uma peça chamada Construção, que tinha uma discussão política forte, que ficou 3 meses proibida pela censura, o espetáculo pronto, e eu ensaiando o espetáculo nesses 3 meses, fez ele ficar cada vez melhor. E finalmente conseguimos liberar, a censura liberou em cima do argumento que não era um teatro oficial, que era um espetáculo para só frequentadores do museu, que não precisava ter preocupação com a censura, e era um espetáculo forte, politicamente violento, com luta armada até. Eu viajei, fui para os Estados Unidos num evento de teatro nos Estados Unidos, em Nova York, e quando voltei, o meu grupo sozinho tinha realizado o que era um sonho meu, saído para a rua. E eles vieram me contar, emocionados, que eles tinham feito uma incursão na rua ali em Botafogo, ficado 10 minutos na rua fazendo coisas, com o coração na boca, nervosos, e voltaram correndo para dentro de casa. Falei, caramba, então vocês já fizeram isso, comigo eu não teria coragem, mas se vocês já fizeram isso, vamos embora. Então nós temos que ir para a rua mesmo, e fomos. Hoje não tem limite no espaço onde eu posso realizar o espetáculo. Né? Passado esses anos todos, eu estou na rua há 34 anos que eu faço teatro de rua. Eu estou na rua tão à vontade quanto eu estou na minha casa. Quer dizer que eu só fui para a rua para testar o espaço. Eu não fui levar cultura para os pobres, eu não fui levar salvação para ninguém, jamais fui messiânico, jamais fui evangélico, nunca fui portador de uma boa nova, nunca me interessei em salvar ninguém. Pelo contrário, eu acho que as pessoas têm direito de se perder. Tem direito de se perder. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu fazendo tudo para me perder. Eu saí do interior, fui para São Paulo, e ali eu queria me perder, significando que eu queria me achar. Quando você vai para a rua e faz o seu espetáculo numa área aberta qualquer, a sociedade se organiza à sua volta sem levar em conta as questões de classe. Quem fica na frente é o que é o menor, quem fica do lado é aquele melhor do lado, o maior fica atrás, não tem o lugar do rico, não tem o lugar do pobre. Então eu fui trabalhar com o ser humano livre das divisões de classe. E óbvio que eu trazia na minha linguagem muito desse teatro que é feito dentro das salas fechadas. E no contato com uma população libertária como essa, uma população heterogênea, eu teria que rever
a minha linguagem. Que linguagem é essa? Como é que eu estou trabalhando? Como é que você dialoga com uma plateia no meio da rua? Se você vai ter no meio da rua com a plateia a mesma relação que o espetáculo tem de cima do palco para uma plateia fechada. Até que enfim salvei-me, meu filho! Aleluia! Glória a Jesus, como estou feliz! Minha Santa Terezinha, minha Santa Bernadette, meu São Miguel Arcanjo! Ora, meu Deus, como estou tão feliz! Ora, estou A Idade Média, o grande teatro da Idade Média, o grande teatro espanhol do século de ouro, o grande teatro elisabetano, e se você, a comédia dell'arte, Shakespeare, Molière, e se você quiser ir mais para trás, o grande teatro grego, onde toda a população estava representada. Quando eu fui para a rua, tudo isso se juntou na minha cabeça, e a história do teatro, que era contado por aqueles que contam a história do teatro dominante, passou a ser diferente para mim. Falei, eu estou muito mais perto do Shakespeare e do Molière agora do que estava antes. Então, indo para a rua, em vez de perder contato com o teatro, eu aprofundei a minha relação com o teatro. Eu me libertei da couraça ideológica que pesava sobre mim. Eu tirei o gesso. Eu tirei a armadura, me libertei dessa couraça ideológica, joguei fora esse sentimento, esses afetos e comecei a trabalhar com afetos de outra qualidade, de outra natureza. Comecei a ter o sentimento do mundo, o verdadeiro sentimento do mundo. Não tinha mais o meu sentimento individual de pequeno burguês falando das minhas qualidades possíveis, entende? Da minha vaidade, do meu ego, essas coisas todas. Modifiquei a minha linguagem para falar com o cidadão na minha frente. Pobre, rico, preto, branco, inteligente, burro, alfabetizado, analfabeto, todos. Os meus atores também tiveram de romper a origem de classe média, de educação pequeno-burguesa que receberam, para entrar em contato com os valores humanos mais permanentes, que estão acima ou abaixo das ideologias. Botar na rua, ter feito isso, foi uma grande modificação, porque nós fomos para ver o espaço e encontramos as pessoas. Ninguém, graças a Deus, ninguém pede autógrafo para a gente. Mas já recebemos pedaço de abacaxi, já comemos pastel de graça, já ganhamos fotografia, já nos deram cigarro, fazem tudo para demonstrar a gratidão e falar isso que é teatro, entende? Livres da ideologia, em sintonia com a história. O primeiro sangue que a humanidade teve foi o sangue ó, por isso o sangue ó é doador universal. Então nós somos sangue ó. Nós, artistas, a arte pública é sangue ó. A arte pública é sangue que pode ir para qualquer organização afetiva que ela vai alimentar essa organização. Não há nada mais antigo que o teatro. E feito dessa maneira, não há nada mais novo do que teatro. Eu quero dizer com isso que o teatro é uma arte eternamente velha e eternamente nova. E quanto mais você chegar na natureza pública dessa manifestação humana, mais perto você vai chegar num lugar de construção da utopia, de um lugar possível para o ser humano ser feliz e acreditar nisso. A Lili é parte da minha família. Eu tenho um filho que é deficiente auditivo, é surdo-mudo. Eu tenho uma sequela de pólio, eu tenho um problema na perna. A Lili tem 3 pernas. Então, é um conjunto maravilhoso. Só a minha mulher que não tem nenhuma dificuldade física, mas ela finge que tem só para ficar igual a gente. Mas a Lili é uma coisa, ela nasceu com 3 pernas, pequenininha, não tinha força para chegar da teta da mãe. Eu empurrava ela devagarzinho com o dedo, não fazendo o esforço por ela, mas ajudando ela a fazer o seu próprio esforço para que ela pudesse se alimentar e crescer. Eu espero que o meu teatro seja esse dedo que empurra o espectador para as fontes melhores de alimentação que o ser humano pode ter. Eu acho que a Lili tem tudo a ver com isso, viu? Pelas dificuldades que ela teve que vencer, eu tive, meu filho teve, ela tem,
entende? E como isso significa um desafio para a gente estar mais vivo. Ela é uma parte minha mesmo, parte de nós todos. Você tem o que falar e ter gente para ouvir é essencial. Porque todos os meios de comunicação são censurados, são controlados. Você não ouve vozes verdadeiras através da imprensa. Eu não posso fazer um teatro que confirma os valores que eu detesto. Eu não posso afirmar o teatro da burguesia, porque eu vou estar afirmando valores de uma sociedade absolutamente decadente. É perverso, a sociedade brasileira sempre foi elitista, sempre fechou a geladeira com chave para o empregado não meter a mão. Eu não venci na carreira, eu escolhi um caminho de comprometimento social porque eu sou um sobrevivente da década de 60. Eu não posso viver sem liberdade. You threw out your lifeline and baby rescued me. You threw out your lifeline and baby rescued me. Once I was in a... Todo atleta tem um objetivo, que é o lugar mais alto do pódio. E hoje o meu principal objetivo, o meu foco é ir às Olimpíadas. E ainda mais disputar pela seleção brasileira, defender a nossa pátria. Logo, o lugar que eu treino é o meu principal objetivo. And baby rescued me. Oh, you threw out your lifeline. Eu tinha 15 anos, eu ainda fazia atletismo. Comecei no atletismo a conhecer o esporte. Fiz atletismo durante 4 anos. Aí eu estava no colégio e um amigo de sala me convidando para ir pro remo. Aí fui, conheci e vi que o remo era totalmente uma estrutura diferente do atletismo. And baby rescued me. Oh, you threw out your lifeline. Comecei no Clube Náutico Francisco Martinelli, lá em Florianópolis. Eu sou natural de Florianópolis, né? E fiquei lá também até 2011. Em 2011 eu vim para o Rio de Janeiro. Aqui sou atleta do Botafogo. O Diego é um excelente atleta. O Diego, ele chegou aqui até para nossa felicidade. Não era um cara ainda muito considerado como remador. Ainda é um cara que no processo de remo ele ainda estava começando. Mas o Diego já era um atleta completo. O Diego, ele era corredor, então ele já tinha todos esses princípios, já tinha um dia a dia de atleta, já tinha uma educação de atleta. Então isso aí facilitou demais. Treinando um ano no Botafogo, em 2012 já fui representar a seleção brasileira. Foi numa competição na Argentina, que já era o pré-olímpico, seletiva para as Olimpíadas. E eu e meu parceiro, a gente tinha muito pouco tempo assim, de treino junto e não saímos bem. E a gente não conseguiu a classificatória para as Olimpíadas. E de lá para cá, a dupla se separou e a gente está retornando a mesma dupla agora. E a gente conseguiu a vaga agora para ir para o Pan-Americano. Slipping far away.
A regata de qualificação é a forma mais fácil de se classificar. Então eu conto sim em classificar o que esse barco venha, barco do Diego mesmo, e tem um outro nosso que treina ao lado, o que eles apresentam dentro da água, o que eles têm apresentado na nossa seletiva interna, eles mostram que vão estar dentro da Olimpíada em 2016. Não deixam dúvida não. Então agora em 2015, se Deus quiser, a gente vai conquistar a vaga do Brasil.